Então, meus amigos, pintores, curiosos, que estão vindo aqui no meu canal à procura de videoaula, querendo aprender, ultimamente vocês têm tido sorte, que eu estou inspirado e fazendo várias. Nós já pintamos aqui uva azul, uva verde, agora nós vamos fazer a uva rosada. E aqui tem uma curiosa do meu lado aqui que vai fazer algumas perguntas. Então eu vou fazer a videoaula baseada nas perguntas dela. O que você gostaria de saber, Ana, primeiramente? A uva rosada é o mesmo procedimento das outras? É a mesma coisa. Ela é bem parecida com a verde, porque a gente vai usar só 3 tons. Nós vamos usar aqui uma base escura, como foi feito na uva verde, que vai ser o magenta, né? Eu até vou começar aqui, o magenta. E para ficar mais charmoso, mais bonito, eu vou misturar um pouquinho desse azul aqui. Como é que é o nome desse azul aqui? Azulão, qualquer azul. Azul cobalto. É azul cobalto. Só para dar uma misturadinha e ficar um tomzinho mais bonito um pouquinho. E eu vou fazer o fundo todo, igual foi feito na uva verde. Eu acho que esse é o mais bonito, né? Vamos ver. Vamos ver se eu conseguir. Se eu conseguir fazer certinho, sem nenhuma errada aqui, vai ficar bonito. Então, a gente faz a silhueta do cacho da uva, fazendo bem um cuidadinho para deixar redondinhas os carocinhos. E eu vou colocar aqui um pouquinho de azul, em alguns lugares, não é todos os lugares não, para que fique um pouquinho mais azuladinho em algum lugar, mais fortinho e tal. Eu acho bonito bonito do cacho de uva é quando fica assim, essa diferença, umas mais escuras, umas mais claras. E quanto ao pincel, esse não importa muito, aquele que você gostar mais. Eu estou usando um pincel aqui que apesar de ser macio, ele tem a cerda firme. Não vou falar a marca dele aqui porque não pode fazer propaganda. Mas ó, eu vou dar uma chancinha, ó, vou passar assim meio rápido. Tá. Daí vocês fazem o desenho da uva, a silhueta dela, um fundo escuro. E cuidado para as uvas não ficar quadrada, nem ficar também assim uma grandona e uma pequenininha, tem que ficar mais ou menos. Pode até fazer pequenininha, mas assim não pode fazer uma muito grande, fora do normal. E também outra coisa que a gente tem que evitar, por exemplo, aqui, às vezes a gente faz uma carreirinha tão certinha, e um cacho de uva não é assim não, ela vai fazendo, quer dizer, as formas dela é meio... Principalmente quando você coloca em cima de uma mesa, assim, ela fica tudo à vontade, assim, não tem aquela coisinha ajeitadinho. Não é muito certinho, não, regular. Não. E quando a gente está fazendo esse fundo aqui, a gente dá umas mescladas de azul mais escuro, de azul com roxo, mas não pode exagerar no azul, porque o objetivo é uva rosada, né? Então se a gente se empolgar muito com o azul, daí ela vai ficar que nem a outra lá, azul. Eu tô vendo que você não tá colocando muita tinta, né? Não, nem pode colocar muita tinta. Isso quando a gente já ainda tá aprendendo assim, que às vezes a gente precisa clarear mais depois. E se a gente tiver com excesso de tinta no fundo, na hora que for colocar o branco, tem que colocar muito branco para conseguir o tom. Daí vai ficando aquela plasta de tinta e a gente acaba fazendo aquele quadro, aquela pintura infantilizada, sofrida, que a gente vê que foi preciso muita coisa ali para conseguir um resultado. Depois, quando a gente está prático, já pega prática,
Daí a gente coloca um monte de tinta, mas a gente sabe manipular o pincel ali e ela não acaba não ficando daí infantilizada. Mas eu aconselho vocês que estão pintando agora, usa um pouquinho de tinta assim, ó. Também não vai exagerar e deixar muito ralo a ponto de ficar assim, parecendo até as fibras da tela. Não, tem que ter tinta suficiente. Apesar de dar um trabalhinho para envolver, mas o resultado é bem mais satisfatório. Agora que o fundo está pronto, nós vamos fazer então o acabamento da uva. Vou tentar esse pincel aqui para ver. A gente usa um branco e vem fazendo as bolinhas da uva. De preferência por cima da uva mais intenso. Mesma coisa da uva verde. Vocês podem fazer com pincel menor também aqui. Você não quer menor? Não. Vou fazer aqui com pincel grande, mas o que eu falei, o importante não é o tamanho do pincel, o importante é o jeito de fazer. A habilidade, né? É que com pincel maior, apesar de ser mais difícil, mas fica melhor o acabamento. Porque daí ele já vai, você dá uma pincelada, ele já envolve quase que tudo aquilo que precisava. Não precisa ficar dando pinceladinho. Ali na verde eu fiz com pincel menor. Foi um pouquinho mais sofridinho. Sempre com aquele cuidado para não fazer uva muito grande, tudo irregular. Então nós vamos fazer assim, cuidado para não pôr muito branco, para não deixar muito branquiçada a uva. E a gente vai fazendo uma sobre a outra. Nas beiradas do cacho de uva a gente vai sobrepondo uma sobre a outra. E aqui na frente a gente faz as uvas inteiras, porque ela fica em primeiro plano. Então aqui mesmo eu vou fazer aqui uma aqui, ó, sobrepondo aquela lá. Daí então a gente vai trabalhando primeiro em volta do cacho. Deixa aqui na frente para o último, porque daí ela vai ser inteira. Então, continuando nossa pintura, nós vamos fazendo aqui as beiradas, as laterais. Eu vou arriscar colocar um fluorescente aqui para dar vou arriscar colocar um rosa fluorescente com um pouquinho de branco para ver se eu consigo ainda deixar mais bonito. Então é assim, superior, nas partes superior da uva, e fazendo o reflexo de rosa. Começando por cima, por sobre da parte superior da uva, um pouquinho de rosa fluorescente, mas pode ser só o branco, não tem problema. É aqui que eu quero que fique bem destacado. Cuidado para não clarear muito, porque senão a gente acaba deixando a uva muito clarinha. Em alguns lugares só dá uma nuance assim, principalmente assim nas partes mais afastadas, nas bordas do cacho. Só uma pincelada naquelas que estão lá. Você coloca a tinta assim, num lado só do pincel, e esse lado fica por cima, na parte de cima. Daí
Ó, daí dá uma luz bonita. Nossa, esse aí ficou divino. Essa fluorescente aí. O objetivo é esse mesmo, deixar divino. Então, depois que a gente terminar todas as partes superior da uva, as bordas do cacho, daí vem então trabalhando a frente, a parte da frente da uva, que está em primeiro plano. Eu estou gostando desse rosa aqui, vou usar ele. Como é que é o nome desse rosa aí? Cadê? Vou mostrar para o povo comprar lá. Como é que é? Você guardou? É um rosa choque. Fluorescente. Daí, as uvas que já estão aqui em primeiro plano, pode fazer ela mais evidente um pouquinho. A gente sempre fica confuso quando vai executar, fazer as bolotinhas. Não sabe por onde começar, se é de cima para baixo, de baixo para cima. Eu gostei da ideia aí de fazer primeiro as laterais. Vem fazendo as laterais e sobrepondo. Não precisa nem terminar a parte de baixo aqui, porque você já sabe que vai ter outra por cima mesmo, né? Mas só que também não é toda uma sequência igualzinha e tal. Você varia, por exemplo, mesmo na borda aqui você pode colocar uma inteira assim, em evidência. Sabe, a gente tem que imitar a natureza. A natureza, ela faz assim, às vezes ela realça uma lá mesmo. É isso que dá mais realidade. Né? Agora sim, eu já estou chegando aqui na frente do cacho. Eu vou colocar a uva mais clara, mais evidente. Mas ainda assim, às vezes a gente ainda coloca uma sobreposição. Até que por fim mesmo fica única, assim, toda por cima mesmo. E também, uma coisa muito importante que eu não falei aqui nem lá, mas a gente não pode encostar todas uma na outra a ponto de extinguir esse escuro aqui. Você pode olhar aqui nas outras uvas, que tem o escuro aparecendo em um lugar. Então você tem que, mesmo que você coloque uma por cima da outra, você tem que deixar aparecer a fresta lá do escuro para dar profundidade na pintura. Olha para você ver aqui. Que eu tomo cuidado para não apagar todo o fundo que eu fiz. Ele vai ter que aparecer em algum lugar. Por isso também que eu falei que esse fundo, apesar de ser pouca tinta, ele tem que ter tinta, porque senão fica faltando tinta. Ó, aí propositalmente, a gente vai deixar alguns buracos maiores, assim, porque eu quero fazer aqueles cabinhos, sabe? Então já vou antecipando aqui a ideia já. Ó, aqui eu vou deixar uma bem evidente mesmo, que ela está na frente, ó. Daí você olhando no todo, você já vê volume, perspectiva, porque tem aqui na frente, tem lá atrás, né? Olha, só mesmo isso que eu já fiz aqui já é um cacho de uva. Já tá bonito. Já tá bonito. Mas isso para quem gosta de coisa mais ou menos, né? Quando a gente quer uma coisa bem bonitinha, bem certinha, a gente vai fazer todos os acabamentos. Então, vamos fazendo todos os acabamentos. Como eu falei, em alguns lugares como é que fala? De propósito? Propositalmente. A gente deixa umas uvas, uns buracos maiores. Então, olha aqui. Mais escuro, né? Para dar profundidade. E depois vem com aqueles galinhos.
Os talinhos da uva. Ó, vamos. Ficando lindíssimo. Então, vocês podem treinar, fazer com o pincel maior, que daí vocês dão uma coxada, assim você já praticamente já deixa do jeito certo, já, mas só que treina primeiro. Tem que pressionar bem no pincel para ele. Põe a tinta mais na parte superior, assim, na parte de, quer dizer, num lado do pincel e essa tinta fica na parte superior do cacho. Tá, agora eu ainda vou dar mais uns retoquinhos aqui e tal. Agora eu vou vir então com uma cor mais clara. Agora sim eu vou pegar um pincel pequeno. Pronto, feito isso, agora nós vamos fazer mais um detalhe. Nós vamos arrumar uma cor, um azul clarinho, meio... Celeste. Eu usei azul celeste, misturei com um pouquinho de rosa, porque eu não achei a cor. Pode ser um azulzinho meio roxinho, assim, azul orquídea. Orquídea não, azul, como é que é? Hortênsia, né? Uhum. Pode ser um azul hortênsia. Daí você mistura uma corzinha assim e dá umas nuances azuladas em alguns pontos do cachinho. Vai colocando as tintas, né? Uhum. Não todas as uvas, não, só em algumas. É umas manchinhas. Umas manchinhas. Eu vou envolver um pouquinho, porque esse azulzinho, ele é só um pouquinho, é só para dar um efeitozinho, mas não pode colocar em excesso em todas as uvas, não. Mas nessas que estão mais aparecendo melhor, né? Mais a gente envolve aqui, ó. Não envolve tanto assim, deixa quase que tudo envolvido. Usando um pincel menor agora e maciozinho. O pincel tem que ser macio para conseguir isso. Uhum. Em alguns lugares e também em algumas uvas. Só uma nuancezinha. Agora eu peguei o jeitinho aqui. E não empolga tanto, não, fazer todas as uvas, só algumas. Aqui está confuso, vamos sobrepor uma aqui. E conforme vai ficando lá escondida a uva, você vai deixando mais discreto também os efeitozinhos. Eu acho que já nem precisa mais. Só mais algumas aqui embaixo. Aí já tá ótimo. Agora o acabamento mais bonito. O detalhe que faz a uva ficar bonita. O brilho mesmo. Mas ainda tem mais uma coisa aqui que poderia ser feito aqui. Mas depois eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer esse brilho. Daí agora o brilho a gente vem realmente com branco. E faz no mesmo lugar que foi feito nas outras uvas lá, porque está na mesma cena, né?
Um toquinho em cima só das uvas principais. Não precisa fazer em toda a célula. Muito lindas. Em branco. Essas da frente aqui, se quiser fazer, antes de dar o toque final do branco, fazer um volume, pode ser assim, só nessas da frente aqui, dá o volume e depois faz o toque final. Então dá um volume primeiro, ó. Aquilo que eu sempre estou falando, a gente vai cada vez deixando mais perfeito, a ponto da pessoa olhar e pensar que é uma fotografia. Daí chegou nesse ponto, daí eu acho que não fica tão bonito também. Melhor deixar assim, com as pinceladinhas, fica artística a pintura. Um toquinho mais forte alguns, de preferências em cima onde está as mais evidentes. Agora tem mais ainda uma coisa que poderia ser feita. Vamos ver se eu não vou estragar. Às vezes a gente se empolga, né? A gente fica naquela ânsia de deixar cada vez mais bonito e acaba colocando uma coisa que fica feia. Tá. Eu vou usar esse cor rosa aqui bem forte aqui, limão, amarelo limão, né? E fazer um laranja. Agora eu vou arriscar, fazendo um aqui. Só em algumas uvas dá um toque laranja assim, mas com bastante sutileza assim. Eu acho que fica melhor mais vermelho, não tão laranja assim, mais vermelhado. É uma nuance só, não é pra ficar vermelhando tudo de novo não, porque a uva é rosada, gente. É uma nuance. E para por aqui mesmo. Só vou envolver um pouquinho mais. Vou fazer um pouquinho. Se eu exagerar, estragar, daí vai ser a prova viva daquilo que eu falo. Vai ser útil também, né? Vocês vão ver que não pode exagerar. Vou misturar agora que foi feito aqui. A nuance. Eu falo que pintar uva é que nem quando a gente vai pintar a hortênsia. Tem que fazer um monte de coisa para fazer uma coisa. Fazer um monte de bolinha para fazer um cacho de uva. A hortênsia tem que fazer um monte de flor, fazer um monte de florzinha para fazer uma florzona. Isso mesmo. Agora, adivinha o que mais falta? Se apagasse aquela luz lá ia ficar melhor. Os talinhos. Ó. Tá, aqui. A sombra da mão. Não, vai ficar mais. Daí não vai pegar o brilho.
É isso que faltava. Aí, gente, como é que tá o cacho de uva? Agora, pro fim, nós vamos fazer os talinhos, os cabinhos. Pronto, agora nós vamos fazer o talinho, que esse talinho não tem segredo, porque em todos os cachos é mais ou menos igual, né? Então a gente vai usar aqui um verde clarinho, como não está aqui o verde clarinho, nós vamos misturar amarelo com azul, fazer um verde clarinho. E vim então fazendo os cabinhos. Daí eu vou falar novamente, você imagina um cabo mais forte aqui, e dele vai sair os cabinhos. Então, aqui. Daí esse cabo vai sair, vai vir aqui, passar por aqui, vai... Esse cabinho também é o que faz o acabamento final mesmo. Por isso que eu falei aquela hora, vamos deixar umas frestas para aparecer os cabinhos. De propósito, essas frestas. E também não precisa empolgar tanto e fazer cabinho tudo quanto é fresta, porque não é assim tanto, não aparece só em alguns lugares. Acho que já está ótimo, né? Então é isso aí. Essa daqui tá, coitadinha, tá sem nenhuma. Vou fazer uma nuancezinha aqui. Mas é assim mesmo, algumas tem que ficar lá atrás, escondida. E essas frestas que eu assim pintar aqui, a gente vai fazer mais uva aqui, mas agora são uvas dessas cores aqui mesmo. Então não precisa. Espero. Bom, aqui ainda tem um cabo maior que vai ficar bom se fizer aqui, né? Vamos fazer o cabo principal aqui. Não precisa ter dó da uva de baixo, não. Vamos fazer. Aqui não vou fazer porque a gente vai fazer mais detalhe lá. Lá de baixo aqui vamos mudar fazer uma sombrinha. Acho que já está ótimo, né? Bom, aqui vocês têm uma visão geral das 3 cores de uva que nós fizemos. E não para por aí não, né? Aqui nós vamos fazer umas frutas e cada fruta dessa aqui nós vamos fazer uma videoaula. Então, fique aguardando que vai ter mais videoaula por aí, bastante. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado, Baudelaire, por ficar aqui comigo fazendo perguntinha. Eu que agradeço. Aprendi muito. Então tá bom. Até a próxima.